Olá, empreendedor! Olá, empreendedora! Estamos aqui mais uma vez para gravar um podcast. Estou muito feliz hoje porque nós estamos gravando um novo projeto. Como vocês podem ver, estou aqui hoje com a minha esposa. Então, nós estamos começando aqui um projeto de negócios em casal, né? Eu sou o Eduardo, para quem não me conhece ainda. A Cláudia, fala um pouquinho, se apresenta, Cláudia, para o pessoal. Olá, eu sou a Cláudia e hoje a gente inicia esse novo projeto de casal de negócios. E temos aqui os nossos convidados de hoje, que é o Bruno e a Mari. Prazer em recebê-los. Muito É um obrigada. prazer para a gente tê-los aqui e sejam muito bem-vindos ao nosso projeto. E já façam as suas apresentações. Bruno, Show, vamos lá. Primeiramente, gostaria de agradecer esse casal mega especial, que é um pouco inspiração pra Aham. gente também, né? Essa questão de empreendedorismo, negócios, tudo mais. Então, Du, Cláudia, muito obrigado pelo convite, ainda mais esse convite inaugural, né? De estar aqui. É uma honra Uma estarmos aqui honra, os uma primeiros, honra. né, inaugurando. E vamos bater um papo, vai ser muito legal. A gente gosta muito de compartilhar essa questão da nossa história, contar como que a gente começou no empreendedorismo. Acho que vai ser um papo de alto nível e, cara, tô muito feliz mesmo. Obrigadão pelo convite. Estou super empolgada, é uma honra sermos os primeiros, né, poder Aham. contar um pouco da nossa história, como que a gente começou. E vamos para as perguntas, que eu já estou empolgada. a nossa ideia aqui não é que seja um programa aí de perguntas e respostas, a gente quer que seja um bate-papo mesmo, pra gente falar de Sim. empreendedorismo. Eu e a Cláudia, a gente empreende junto, vocês também empreendem junto, então vamos falar pro pessoal, assim, que não é um bicho de sete cabeças empreender Não em é. Sim, casal, E né? é pessoal. sensacional. É a melhor coisa é empreender em Empreenda com a casal. sua esposa, cara. Empreenda. Chama sua esposa, fala pra ela que ela é importante. E tem uma frase de um mentor nosso que ele fala assim: se a sua mulher, que é sua esposa, sua sócia, falou que é esse caminho, você obedece, porque tá certo, Ela mulher usa tem isso. intenção. Segue. Ela usa isso o tempo todo, cara. Mas quase nunca erramos por causa da minha intuição. Eu Pode sempre continuar. sigo muito a intuição também. De, isso daqui vai dar certo pra nós, conversa com Deus, de falar, não, isso daqui. Quando eu sinto a voz de Deus, sinto as coisas, eu falo pra ele, é esse caminho que a gente vai seguir. Ele fala, então tá bom, a gente vai nesse. E aí a gente foi há pouco tempo com esse mentor e ele fala isso, que a mulher tem a intuição. Então, quando o homem segue a intuição da mulher, dá mais certo Ele fala algumas que coisas. quando na empresa tem uma mulher numa posição de cargo estratégico e tudo mais, cara, Líder. segue o que ela tá dizendo que vai ter sucesso, porque ela tem uma visão além do que a nossa Sim, É isso. masculina. A sim. mulher tem uma sensibilidade, um tato totalmente diferente. E para os negócios não é diferente. Então, assim, Uhum. a gente tem que ir na rabeira, né, da É, mulherada. a Isso. gente costuma falar que o homem e a mulher eles se completam mesmo, né? Sim. Eles Sim, trazem habilidades diferentes. E sim. isso para o negócio eu acho que é E excelente, saber né? explorar isso, né, Du? Sim, Saber sim. explorar, olha, esse é o meu ponto forte, deixa aqui que bato no peito e eu resolvo. Não, tem uma questão de relacionamento de time, vai pra Mari, ela tem o tato, ela resolve. Então, assim, é um dos benefícios de empreender em casal, né? Uhum. Você ter esse equilíbrio, esse jogo, essa Uhum. balança muito bem equilibrada numa ação mais enérgica, eu tomo a frente, prospecção de cliente, reunião, tudo mais. E quando precisa de um tato feminino, de um cuidado, de um Uhum. carinho, aí a Mari toma a frente É o que eu falei pra vocês, né? Vocês se completam. O Du vai lá, trabalha o CNPJ, faz acontecer com o CNPJ, e a Cláudia vem cuidar do CPF, porque não É tem um isso. CPF forte, não tem um CNPJ forte sem um Sim, CPF, CPF né? forte. Então, É vocês isso. se E completam a gente vai nisso. se completando e cada um vai Uhum, trazendo o seu melhor, né? E muitas vezes um vai extraindo o melhor do uhum, outro. Total. E é muito interessante tudo isso, porque às vezes a gente mesmo não se identifica naquele lugar, né, naquela posição, naquela postura, uhum. trazendo o seu melhor, e aí quando o outro te mostra, e ninguém melhor que o nosso parceiro de vida, Aham. de troca, de parceria mesmo, para estar ali, né? Olha, isso aqui eu acho que se a gente fizer dessa forma, a gente vai ter um resultado mais assertivo. Então, Uhum. isso eu acho que ajuda muito que flua, que as Uhum. coisas fluam melhor. Então, é muito bacana, assim. E no nosso caso, eu comecei a empreender sozinho, sem a Cláudia, digo assim, sozinho com outro sócio,
Mas ela já era meio que uma sócia ali, porque assim, quando a Uhum. gente empreende, mesmo ela não sendo minha sócia oficialmente no CNPJ, o nome dela não estando lá, Sim. mas ela já tinha ali uma Ela já tava te influência, ajudando, já né? tinha uma Aham. Já era uma influência, né? conselheira, né? E mais pra frente, depois de 5 anos, ela acabou vindo se tornar sócia oficialmente mesmo, no documento, tudo certinho. E pra vocês, como que foi? Foi Quer desde o falar? começo. Desde o começo? É, a Pode falar. gente iniciou juntos nessa caminhada, né? Aham. Eu digo para todo mundo que quem me trouxe essa veia empreendedora foi ela. Porque Legal. meu pai é metalúrgico do ABC Paulista, minha mãe funcionária pública, professora, então eu não tinha exemplo nenhum de empreendedorismo dentro da nossa casa. Eu tenho um tio que tem um comércio, tem um pet shop, que a gente brinca que ele é Impresidiário. empresariado. Porque Ele, ele ele fica tá preso na ele tá na empresa. operação 100%. Se ele não tá ali, as coisas não acontecem, não rodam e tudo mais. Então eu não tinha esse perfil empreendedor. E foi com o grande amor da minha vida que trouxe isso pra gente. E assim, cara, hoje eu não me vejo mais trabalhando pra outra pessoa. Eu sempre brinco com ela, porque a gente tem uma agência de marketing, né, especializada em marketing jurídico e outros projetos também. E eu sempre comento, né, brinco, falo, não, a gente trabalha para um monte de pessoas hoje, Não né? trabalha mais só pra uma Não pessoa, trabalha né? só Agora a mais gente para trabalha um pra patrão, a gente várias. trabalha para vários. Mas é totalmente diferente a liberdade, a questão de fazer o nosso tempo, se programar. Se a gente quiser tirar uma sexta-feira, a gente tira, sabendo das nossas obrigações e tudo mais. Uhum. E agora que a gente está cada vez mais longe do operacional, a gente está muito mais no estratégico. Então, assim, foi uma construção. A gente começou lá atrás, Só que antes da era pandemia. meio que, não era uma brincadeira, mas não era o empreender de hoje, né? É, Quando a gente começou, a gente era prestador de serviço só. A gente era um é autônomo. autônomo. A gente só se via ali naquela posição de tem que entregar o trabalho e pronto, acabou. Tem que entregar o trabalho e assim. Foi o nosso começo, né? Acho que foi o primeiro ano ali. A gente não tinha essa noção de empreendedorismo. Até porque as nossas visões de empreendedores. Eu tenho a minha tia, que é dona de restaurante lá em São José dos Campos, e assim, ela é muito empreendedora, ela cria, ela tem ideias, ela é incrível, assim. Só que ela vivia, agora não mais, no operacional também. Então, o que eu tinha como visão de que, nossa, eu vou ficar presa ali. Mas, vendo pessoas da internet, que é real, tá, gente? É real. É real. O que eu buscava era liberdade, porque eu me sentia muito presa. Então, eu queria aquela liberdade. Então, eu fazia o meu trabalho e tinha liberdade. Só que, assim, era uma liberdade falsa, porque a gente ganhava pouco, recebia pouco, cobrava pouco. E Não tinha noção não tinha nenhuma. noção nenhuma de precificação, lucro, a gente nem sabia o que que era isso, As assim. contas Contas tudo juntas, junto. não dividia CNPJ de CPF. A gente começou totalmente perdido do que era Eu empresário, acho que a grande empreender. maioria, né, das pessoas e dos casais, eles Começam assim. começam assim, né, nessa loucura de Uhum. querer fazer acontecer, sem pensar em um planejamento estratégico, sem pensar aonde quer chegar, qual o ponto de partida, tudo isso. Então, a gente foi levando porradas no meio do caminho, falimos uma vez, né? Foi um Uhum. período muito delicado da nossa vida, que se a gente não tivesse um ao outro, com certeza Tinha tinha desistido. desistido. Então, assim, se eu puder deixar uma dica para quem está assistindo Uma orientação. esse podcast maravilhoso dos nossos amigos aqui, cara, procure pessoas que vão te mostrar o Mentores. caminho, né? Mentores. É muito mais fácil, eu até comentei com o Du essa semana na palestra dele, que é muito mais barato você comprar o erro de outras Sim, pessoas, né? sim, com Então, assim, certeza. Uhum. o quanto você já investiu, Du, para ter esse conhecimento que você tem hoje, para Uhum. ter as empresas que você tem Já hoje, perdi até as contas dos não é? E se investimentos. você é empresário, não invista só no técnico, como a gente fazia no começo. A gente comprava curso de social media, a gente comprava curso de design, Tráfego pago. a gente comprava curso de tráfego pago. Nunca,
até o nosso segundo ou terceiro ano ali de empreendedores, a gente nunca tinha comprado um curso ou uma mentoria para empresário, para saber como é ser empresário. Como é o E é, jogo, e né? é Como é o muito jogo, comum porque isso, né? É porque a muito pessoa quer ficar comum. no técnico. Exato. Que a gente passou por isso, né? Eu tinha muito conhecimento, porque minha primeira empresa que deu certo, eu tive outras empresas que a gente também já quebrou tudo, mas minha primeira empresa que deu certo mesmo é a administradora de condomínios. E eu tenho muito conhecimento na área de administração de condomínios. Uhum. Só que quando depois de 5 anos de empresa, quando eu vi que eu precisava de ajuda, que eu fui buscar ajuda, o que que eu descobri? Que eu precisava de ajuda de gestão empresarial. Isso. Sim. Por quê? Aham. Porque a gente se especializa ali na nossa área. A gente sabe muito sobre a nossa área, mas pouco como empreender, como ser um bom líder. Gerir Até pessoas, né? Exatamente. umas 2, 3 semanas atrás, a gente nunca tinha feito o básico, que era o DISC, para saber onde nós éramos bons. Uhum. Isso é um erro muito grande dos empresários, porque eles são bons naquilo que eles vendem, mas eles não sabem ser empresários. Mistura o caixa, que é uma coisa que acontece muito, como diz o Caio, só o Duque não, mas o resto, todo É, mundo Nem fala, começa- Du, nem fala. Você não vale. Não vale, mas o resto sempre começou assim, misturando caixa, sem saber na hora da contratação. Gente, a gente contratava por emoção, por gostar da pessoa, não tinha uma preparação, um olhar, um saber do disque da pessoa, do comportamento, se ela se encaixava na função. Não, era simplesmente contratei porque eu gostei daquela pessoa e eu vou contratar ela. E na isso. contratação eu vou mais a fundo, né? É uma expertise mais da Cláudia do que minha, mas a gente vai pegando uma experiência e Sim, eu vou mais a fundo, assim. Além da pessoa ser boa para poder fazer, exercer a função que ela vai fazer, ela tem que estar alinhada com os valores da empresa. sim, total. Né? E a gente nunca perguntou. Nessa última entrevista que a gente fez ontem, contratamos uma moça agora, eu perguntei pra ela quais os valores da vida dela, o Legal. que ela fazia no dia a dia, A rede como social a dela, né? rede social dela. A gente não tinha, nem pegou a rede social das primeiras pessoas que a gente contratou. A primeira foi um caos pra nós, foi terrível, né? Mas essa agora eu perguntei, conversei com ela, pedi o disque dela, ela já tinha feito, então ela me mandou, pra função dela. Uhum. Perguntei como que é o dia a dia, casada, de casa, que gosta de tranquilidade, que trabalha bem, sabe? Então, eu peguei a essência dela ali. Outras vezes, não, eu nem perguntava, eu nem Só sabia se a ia, pessoa né? tinha filho, se a pessoa Só não tinha vai. filho, se a pessoa. Só Só vai. ia. E aí acabava o quê? Me frustrando, porque não era aquilo. Sim. A gente não dava treinamento para as pessoas quando entravam na nossa empresa Queria que fizesse e queria que fizesse da dar nossa maneira. certo. Nossa. E eu ainda errei sabendo, você acredita? Eu Acredito. contratei uma pessoa e aí eu falei pra ela assim, ó, você faz assim, assim, assado, mandei um documento. Aí eu falei, tá. Aí veio o conteúdo, não gostei. Aí eu parei e falei pro Bruno, eu fiz errado. Eu não cheguei nela, eu falei assim, ó, você tem que fazer o conteúdo assim, assim, assado, assim, desse jeito, eu gosto assim, alinhado, nananana. Eu não cheguei nela e falei o passo a passo do meu método pra ela poder fazer. E queria que fizesse certo. É isso. E os empresários fazem isso. A pessoa chega Aham. na empresa e fala, esse aqui é seu cargo, tá? Vai lá e faz isso. Não, o cara É. precisa de um treinamento. E a gente sabia disso? Uhum. Não. Não E- sabia. Eu falo muito sobre isso, assim, né? Sobre essa comunicação assertiva. Sim. Eu tenho muito Engajar a essa questão. equipe. Eu tenho muito essa questão que eu fico batendo nessa tecla, que eu falo assim, a comunicação é o principal. A gente Uhum, precisa ter uma comunicação assertiva e o que que a gente espera do outro? uhum, Porque se eu não mostrar, se eu não for clara, se eu não falar o que que eu espero, e se também não tiver alinhado com os nossos valores, Hum. eu não vou ter o resultado que eu uhum. Que eu espero. espero lá na frente, né? Então isso é muito importante. E assim, e muito interessante, Mari, que depois você teve essa percepção, olha, eu errei, Aham. né? Eu não trouxe da maneira que eu esperava, porque Não é isso, a expliquei. gente vai aprendendo, vai desenvolvendo, mas no início, quando o empreendedor ele dá o start inicial, lá, que ele nem se coloca nessa posição de empreendedor, Ele é empresário, autônomo? eu sou autônomo, ele só vai, né? E aí depois às vezes fica mais difícil ir ajustando, mas se faz necessário e tudo é moldável, as coisas vão Uhum. acontecendo e tudo vai mudando a todo E você tempo, vai né? aprendendo, tendo Vai consciência, né? aprendendo. Eu vejo que a Mariette de 2021, lá que morava na Praia Grande, que gostava daquela vida tranquila, que tinha, sei lá, 5 clientes, a gente tinha Uhum. 5 clientes, que vivia do básico.
nunca que ia ter essa consciência de investir para poder ter esse conhecimento empresarial. Uhum. Eu não me sentia uma empresária, eu simplesmente era uma prestadora de serviço. Eu entregava aquilo que eles me pediam. Hoje, a nossa entrega já é totalmente diferente. Quando a gente começou, não tinha reunião de onboarding para o cliente chegar e eu saber, você que pretende fazer isso, vamos fazer isso como eu fiz com vocês. Nossa, o Uhum. que vocês acham da gente vender primeiro um curso disso, uma aula disso daqui? A Cláudia pode entrar aqui para falar sobre isso, CPF com CNPJ vai ser perfeito, o encaixe. Nunca fiz isso, eu não me interessava pelo negócio do cliente, eu não sabia o quanto isso era importante. Isso foi se despertando naturalmente. Com o tempo, né? Com a Uhum. consciência que a gente vai tendo. E depois eu fui aprendendo. Cara, eu Sim. preciso aprender sobre negócios, eu preciso aprender como gerir uma empresa, sobre processos. Então a gente primeiro montou os nossos processos e agora a gente passa os processos para os funcionários. Olha, aqui a gente precisa disso, 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 disso para entregar para o cliente. Aqui a gente precisa disso, disso, disso. Simples, eles vão seguir o processo. Se eu treinar eles, né? É Como eu tô te isso. falando, que eu preciso treinar eles, eu preciso mostrar. Eu sei fazer, tá dentro de mim, eu só preciso passar para eles agora. Sim, e aí essa questão focando no assunto do nosso podcast, é saber realmente os pontos fortes da Mariette, os pontos Uhum. fortes do Bruno, e como a gente pode unir isso em prol da nossa empresa. Porque hoje a nossa Uhum. empresa, ela, além de transformar a vida dos nossos clientes, a gente tem uma galera por trás ali que também necessita que a gente transforme a vida daqueles colaboradores do nosso time. E para vocês, como que funciona toda essa estrutura de Jogando a bola. Jogando a jogaram pra bola. gente quando a gente era criança tinha aquela brincadeira da batata quente, né? Batata quente. Então jogando a Tá batata quente devolvendo. pra vocês. Como que vocês começaram? O Du já comentou comigo que começou com outro sócio. Como que foi pra vocês essa jornada até hoje? E o que mudou quando o A Du Cláudia tirou entrou. o sócio lá, comprou lá a parte do sócio e trouxe a Cláudia pra dentro do estratégico da vida e das empresas de vocês? Posso falar? Pode. No meu ponto de vista, que é o que estava recebendo ela, né? Depois eu acho que ela pode passar o ponto de vista dela que estava chegando, mas do meu ponto de vista que estava recebendo ela ali, mudou totalmente, né? A gente foi atrás, por quê? Meu antigo sócio tinha uma visão um pouco mais limitada. Então, quando eu falava para ele, vamos pegar uma parte dos valores da arrecadação da empresa, vamos investir em desenvolvimento, em cursos, em mentoria, ele achava que isso era supérfluo, era custo. Aham. Né? A gente tinha um software, eu ainda me lembro como se fosse hoje. Quando ele saiu da empresa, a gente tinha um software que a gente pagava R$ 149 por mês. Era um software para fazer a gestão dos condomínios, 149 por mês. Nossa. Eu achei outro software que era 600 por mês. E aí eu falei para ele, eu tô querendo mudar de software, desse de 149 para esse de 600. Esse outro software ele não queria saber o que o outro trazia, ele só enxergava o 149 e o 600. Custo, Né? custo. Isso, exatamente. Quando a Cláudia veio, eu falei para ela, tem alguns projetos que estão engavetados, que eu já tinha conversado com o meu antigo sócio, que é esse daqui. Aí eu falei para ela do software, vamos abraçar. Uhum. Eu tenho isso daqui, vamos abraçar. Ela Então a cumpre seu sonho. visão, Ela cumpre exatamente, seus sonhos e seus objetivos. já era totalmente diferente. Então isso deu Uhum. liberdade de crescimento pra gente. Então a gente começou a crescer em função disso. E a gente foi atrás de consultoria, de mentoria, porque todo empresário precisa disso. Eu tinha muito Sim. conhecimento, que nem eu falei, na área técnica do Aham. serviço em si, mas eu não tinha conhecimento de gestão. Na área financeira eu já trazia conhecimento, porque eu trabalhei na área financeira na Mil, sou formado em finanças, então a parte financeira nunca foi um problema para Uhum. mim. Mas a parte de gestão mesmo ali, quando ela chegou, ela falou assim: os funcionários têm que mudar todos. Eu falei: o quê? E ela já tinha uma equipe lá onde ela trabalhava de 50 pessoas, ela tinha uma expertise com funcionários, eu não tinha. Então, para mim, aqueles funcionários ali era o meu time Seu dos xodó. sonhos, era. Quando ela chegou, ela falou: não, tá tudo errado. a gente Era tem o que trocar. Dream Team. Ela falou: a gente vai ter que trocar tudo. Tanto que quando a gente foi fazer mentoria, os nossos mentores falavam, ela ficou com o apelido de facão, porque ela chegou cortando todos os funcionários, né? Corta tudo. E ela veio com uma visão totalmente diferente. Não sei qual que era a visão dela chegando, né? Porque assim, eu já, como o Eduardo falou, né? Eu trazia uma experiência já de gerenciar equipe, Uhum. eu tinha já uma experiência voltada um pouco mais para o comercial, não de vendas propriamente, mas eu tinha já uma visão diferente de negócio, né? Mesmo não empreendendo. Uhum. E aí, quando eu via uma coisinha aqui, outra ali, eu falava, não, isso tá errado. Vamos trocar. Isso aqui precisa tirar. Isso aqui. E ele falava,
Como que eu vou E o fazer isso? e o Du aqui, né? É tipo isso, Bruno. Pegou. Já chegou Como que eu vou fazer tirando isso? Tipo assim, radicalizando dessa forma não vai dar certo, não vai dar certo. E aí a gente foi se alinhando, Uhum. vamos fazendo mudanças aos poucos, né? Porque a gente também não pode causar um impacto, porque tudo isso vai refletir no nosso cliente. Aham. Uhum. Então, a gente não pode ter aquele impacto de uma vez. Então, vamos indo aos poucos. E aí, eu vim trazendo tudo aquilo que eu tinha como intuição, sensibilidade, Uhum. né? Uma visão de fora. Porque quando a gente também está fora do negócio, você tem uma outra visão do que quem está totalmente imerso. Total, Uhum. total. Na ocasião, ele estava totalmente no operacional, então tinha muita coisa que ele não conseguia ter uma visão estratégica. Uhum. Uhum. Então, tudo isso a gente foi se alinhando e realmente a gente fez muitas mudanças e isso reflete no nível que a gente está hoje, né? E assim, o quanto que a gente foi amadurecendo. Mas também precisamos aí ir fazendo toda essa questão de gestão, que é a parte que ninguém dá uma importância. Sim. Ah, isso Uhum. aqui eu vou tocando. Mas eu diria que isso, assim, talvez seja a parte mais importante, né? Essa questão É o de, principal. é o principal. Como que eu vou ter essa gestão? Como que eu vou gerir pessoas? Porque sem Uhum. as pessoas, o nosso negócio não funciona, Uhum. né? Não. A gente precisa do A outro. gente precisa de A pessoas, né? gente precisa de pessoas o tempo todo. Como que a gente estrutura isso? Para que a gente não cresça como uma torre de Babel, Uhum. né? Acho que tem que estar muito bem alicerçado, a gente tem que ter um alicerce. Então, foi um desafio para mim e tem sido sempre assim, né? Mesmo nos momentos em que eu me afastei um pouco da empresa por outros projetos, mas quando eu falo que eu não volto para o mesmo lugar, eu volto para um outro lugar de uma outra forma, Uhum. e é sempre assim, a gente vai mudando e vai se estruturando, e tem feito dar certo. Ai, Porque legal. ela veio como sócia, ficou um período ali comigo, estruturou várias coisas, minha cabeça mudou também. E depois ela se ausentou por mais um período, foi pro CLT novamente. Apareceu uma proposta, uma possibilidade. Uhum. E ela abraçou a causa, ficou aí mais de 2 anos de novo no mercado de trabalho e agora voltou de novo. Só que aí volta Aham. com outra bagagem, né? Uhum. É natural. Só que essa ausência dela eu não senti tanto quanto da primeira vez que não tinha ela ali comigo, Aham. né? Uhum. E foi uma coisa combinada, a gente conversou, ela falou o que que você acha, deu apoio pra ela ir. Esse é um É. ponto legal, né? Porque os casais perguntam: ah, mas como que vocês empreendem em casal? Tem combinado. Tem Tem combinado, combinado. tem Tem acordo, combinado. É tem isso. você faz essa parte, eu faço essa parte. É. O Bruno faz a prospecção, traz o cliente. A partir do momento que o cliente fecha o contrato, é comigo. Tem um acordo, ali, daqui pra Uhum. cá é meu. Uhum. Ele dá o palpite dele, claro, ele fala, Uhum. olha, aqui você pode melhorar, aqui. Quando eu escuto as reuniões de prospecção dele, eu falo, olha, aqui você pode melhorar, É muito mas importante é essa parte. ele. Ele tem a parte dele, eu tenho a minha parte. É um acordo que a gente tem. Acho que o principal que os casais precisam ter são acordos. Isso que Acordos. vocês Acordos. fizeram. É. Com um combinado. Vamos fazer desse jeito? Você concorda? E é muito importante saber aonde você é forte, aonde você Uhum. vai desempenhar um papel Sim. realmente interessante para sua empresa, né? Uhum. Porque de nada adianta eu ficar ali dentro. Hoje os nossos clientes estão dentro de grupos de WhatsApp, né? Onde a gente faz todo o canal de comunicação entre projeto e cliente. De nada vai adiantar eu ficar ali dentro, sendo que ela já está fazendo isso, já está gerindo o projeto, já está gerindo o cliente, já está gerindo o time, e eu vou estar aqui por fora trazendo mais pessoas. Então, Uhum. é muito importante que os casais que vão iniciar essa jornada empreendedora, que já empreendem, saber realmente qual que é o ponto forte do seu companheiro. Uhum. E uma ferramenta que nos ajudou muito foi o DISC. E por algumas mentorias que a gente passou, a gente aprendeu a trabalhar a sua inteligência situacional, que é para você saber, olha, nesse ponto aqui eu preciso ser mais dominante, preciso ser mais influente. Aqui dentro do time eu preciso ser mais estável, tudo mais. Então é muito importante e eu sempre costumo dizer para ela, é uma jornada, é uma construção. Uhum. A gente de hoje, nós de hoje, somos 1000 vezes melhores que quando a gente começou, mas eu também tenho a total certeza que o Bruno de hoje é 1 milhão de vezes pior do que o Do que o de Bruno amanhã. de 5 anos para Do que o de frente. amanhã. Então, assim, Aham. eu tenho essa certeza que eu sou muito grato pelo momento que
que a gente está vivendo, por parcerias maravilhosas que a gente está encontrando nesse meio do caminho, da jornada. Mas eu tenho total certeza que aqui não é o meu ponto final. Que aqui é o meu meio, é o meu caminho. E O ponto final para empreendedor nunca chega. Nunca Para chega. empresário nunca Não chega. tem que se apaixonar Sempre, pelo caminho, você né? tem que se apaixonar por querer mais também, né? Isso. Às vezes dentro do casal tem esse desequilíbrio. Um tá, aqui tá bom pra mim. Aqui tá legal. A gente já tá faturando 100 mil, aqui tá bom. Vamos ficar aqui. É O outro importante não, vir eu o quero outro, chegar né? no 1 milhão, eu quero. Então um vai equilibrando o outro, vendo o que aquele não é bom, você é bom, vai equilibrando. E eu acho que são nesses pontos, quando não tem isso bem estruturado, bem alinhado, que é onde às vezes acontece o desajuste, né? Do casal empreendendo e até na vida mesmo. Uhum. Porque quando não tem tudo isso muito estruturado, não consegue seguir. Uhum. Nem no trabalho e muitas vezes nem na No vida pessoal, relacionamento. nem no relacionamento. Sim. E quando o negócio está fluindo e às vezes um não está envolvido no negócio do outro, de repente a coisa começa a fluir ali, vem comigo, mas vem e as coisas não estão bem estruturadas, Não tem não acordo? tem acordo, vai tendo os desajustes e isso reflete totalmente na vida do casal, né? Uhum. Então, às vezes, quando as pessoas, ai, como que é o empreender junto? Como que vocês conseguem? Dorme junto, trabalha junto, faz tudo junto. 24 horas juntos. Gente, é uma delícia. Eu amo, tá? Amo. E pegando esse gancho, desculpa cortar, Imagina! eu vim com essa pergunta na cabeça para fazer para vocês. Porque pra gente, não existe isso de, deu 5 horas da tarde, agora somos marido e mulher, pais do Benício, vamos conversar sobre margaridas no campo. Pra gente não tem isso, sabe? A gente vive, respira, Aham. às vezes até... Belinho já trabalha. Isso que eu ia falar. Até mesmo com o Beni, a gente já tá conversando com ele. Eu costumo pegar ele e falar assim, filho, o que a gente vai mudar no mundo? Qual Ele tem 6 meses, tá, Ele gente? tem 6 meses. Eu falo, o que a nossa Bom ponto. empresa aqui que a gente vai criar vai mudar no mundo? Qual a transformação? Quantas pessoas a gente vai ajudar com esse propósito? Então eu sempre tento colocar isso na A cabecinha gente dele, mesmo sem ele inclui entender. ele junto com a gente, né? A gente Muito não legal. separa. Esse momento. A gente coloca o Beni ali, coloca ele no colo, mostro pra ele o que eu tô fazendo, explico pra ele a importância, porque um dos maiores medos da mãe é: meu Deus, meu filho vai achar que eu amo o trabalho, não amo ele. Então eu explico pra ele a importância pro futuro dele, o quanto a gente ficou 3 dias fora num evento, né? Um trauma pra minha mente, pro meu coração. E aí eu chegava e falava pra ele assim, filho, a mamãe tá se desenvolvendo, porque quanto mais a mamãe se desenvolver, quanto mais papai se desenvolver, mais você vai ter oportunidade, mais você vai se desenvolver. E vai ser mais fácil pra você. Então eu tô estudando agora por nós, principal, mas por você também. Porque se eu desenvolver minha mente, eu vou ser uma mãe melhor e ele vai ter uma referência melhor, né? Então eu falo sempre pra ele, pra que ele já entenda ali que ele é parte disso, ele não é ali o Beninho, nosso filho, e a gente é empresário. Não, ele é a nossa família, ele é a nossa empresa, ele Sim. tá junto com a gente, né? Ai, E gente, essa incrível. é a pergunta do milhão, porque pelo menos pra nós nunca Não tem. aconteceu isso. Aham. A gente ia pra restaurantes, a gente colocava o celular assim virado pra baixo e falava, ó, vamos conversar somente A gente tentou umas 5 vezes. nós. Aí a gente ficava assim. E aí, quando eu tava grávida, principalmente, a gente falava assim, a gente não vai falar de Benício, e a gente não vai falar de trabalho, a gente vai falar sobre nós. Nós somos pais do Beni, nós somos Empresários, nós nós somos... Não tem jeito, vai Então, falar a gente- do quê, né? É. Vai falar do quê? E pra vocês, como que funciona isso? Eu queria muito Saber saber isso de Falamos outras, sobre... de outros A empresários. gente tem um combinado que tem um momento do nosso dia que a gente não fala de negócios, que é quando a gente tá dormindo. Pra não assustar o outro, Pra né? não assustar. Mas fora isso, não tem jeito. Se surgiu o assunto ali, tá na mesa de jantar, tá no café da manhã, o porque- assunto vem, né? E às vezes surgem ideias, né? Assim, no Aham. momento que você Às vezes tá. você tá tomando banho, vem ideia, você sai Vem. do banho. Anota isso daí, Anota. porque eu tô pensando nisso, vai ser desse jeito. E eu tenho um hábito, gente, que assim, às vezes as coisas estão só na minha cabeça e tá funcionando a 1000 por hora aqui, né? E aí a gente nem tá conversando. Eu tô no meu mundo, ele no mundo dele. Dali a pouco eu solto uma. Aí ele, peraí, mas do que você tá Mas falando? pra vocês entenderem, é tipo assim, ó, a cabeça dela tá assim, ó. Acho que eu vou tomar um café e comer um pão. Aí ela pega e fala pra mim assim, com manteiga.
Aí eu, o que você tava falando? Porque na cabeça pipoca? dela É já tava pão? ali, o leite, o pão que ela ia comer, ela fala com manteiga. Eu não tô no assunto, não sei do que ela tá falando. Ainda não Aí eu falo, o que processou. você tá falando? Ela fala, não, é que eu tava pensando aqui em tomar um café, em comer um pão, e aí eu falei que era com manteiga. Ela ia falar só o... A parte final. Só, né? Só, porque na minha cabeça já tá tudo fazendo sentido. Uhum. E aí, às vezes, eu continuo um assunto que a gente começou lá de manhã, mas assim, a gente não tem combinados de, não vamos falar de trabalho a partir de tal horário. Eu sei que existem casais que têm esses combinados Aham. e tá tudo bem se funciona. A gente Uhum. precisa encontrar o equilíbrio daquilo que funciona para cada Eu um. quero até abrir né? uma aspas aqui, um parênteses sobre isso, sobre que ela falou que tem casais que têm esses combinados. O que acontece também, o que eu percebo assim, quando não é prazeroso o que você faz, você não quer falar daquilo Aham. no seu Aham. horário de Eu ia lazer, comentar no seu isso. momento de Aham. família. Mas quando você faz algo com prazer, que é o Quando nosso você caso, gosta do que você faz, você vai falar sobre isso em qualquer momento, Sim. né? até na Tipo, hora de dormir, a gente fala, a hora de deitar é a melhor coisa, né? Porque o bebê já tá dormindo, a gente deita e eu falo, nossa, hoje eu fiz isso, a gente poderia fazer dessa forma. O que você acha se a gente fizer isso na empresa? E se a gente fizer aquilo, né? Aí a gente tem tipo uma mini reunião antes de dormir pra poder alinhar ali as coisas, os combinados. Mas é isso que você falou, quando eu trabalhava com direito, né? Porque a gente fez faculdade de direito, tudo, chegava alguém pra perguntar assim, sabe o direito? Ai, não sei, não quero saber, porque não tá no meu horário de trabalho, eu não quero trabalhar agora. Não quero falar Eu não quero disso. falar disso. E sem contar o quanto eu me sentia, bem da palavra, burra dentro do direito, assim. Hoje eu vejo que eu sabia muito, porque eu passei na OAB, então eu sabia muito. Mas na época eu pensava assim, gente, eu não sei nada. Eu não sou boa nisso. Eu ficava pensando e alimentando aquilo dentro de mim. Quando eu passei na OAB, eu vi que eu era boa. Aí eu falei assim, Uhum. já que eu sou boa nisso, eu sei fazer isso daqui, eu posso fazer qualquer coisa. Foi aí que a gente empreendeu. Que a gente foi pro outro lado, né? Já até fugi do assunto, ó. Já vou falando de uma coisa, juntando com a outra. Mas a é gente isso, a gente vai juntando. Juntando vai as ideias. juntando. Mas me contem, como que surgiu a ideia dela vir pra empresa? A gente tá invertendo os papéis aqui, o que a gente vai fazer perguntas pra tô vendo ele. que a gente tá virando entrevistado É. aqui. Saber deles, né? É, A gente fica com porque curiosidade. eu parto do seguinte princípio. Se eu vou num evento, eu vou no podcast, alguma coisa, eu tenho que extrair alguma coisa pra usar Legal, pra a gente mim e pra nossa empresa. A gente sempre entra no carro e pergunta assim: qual foi a sua maior virada de chave hoje do que a gente viu ali? Aí um conta pro outro qual foi a maior virada de Então a gente chave tá pra aqui extraindo, Que legal. Daqui pra extraindo de aprender. vocês, porque vocês são modelos pra mim. 15 Obrigado, anos juntos. gente. Relacionamento saudável, 15 anos juntos. A 1 milhão empresa de foi empresas. indo. 5 milhões de faturamento mês. Sim, e a gente Extrair alguma coisa deles. Eu recebo. recebo, viu? E a gente Profetizando. Tá profetizando, tô recebendo aqui, Bruno. Então, o que que aconteceu? Assim, eu já vinha do CLT há muitos anos numa mesma empresa. E aí eu falei, eu preciso ter mais tempo para minha filha. Minha filha estava pequena ali, acho que ela estava por volta de uns 5 anos, e eu não tinha tido tempo com ela. Acho que eu queria fazer um parênteses aqui, rapidinho. Voltando na fase que você tem hoje com seu filho de 6 meses, na fase que a gente estava nessa fase, eu fiquei desempregado, saí da empresa porque eu queria, não era aquilo que eu queria mais. Eu pedi as contas e eu fiquei com a minha filha em casa. E ela fazia faculdade, trabalhava, ela chegava da faculdade de meia-noite, saía cedo para ir trabalhar e eu com a minha filha em casa. Aí meus amigos perguntavam: como que é, tal, você como mãe agora? Aí eu já intrometia na resposta, falava até que ela me ajuda um pouco a cuidar da Ana Clara. Porque era isso. E aí eu cheguei num período que eu falei assim, eu preciso ficar com a minha filha, porque assim, eu não tive esse momento de bem primeira infância com ela muito junto. No período da minha licença maternidade, eu voltei a trabalhar antes dos 4 meses. Eu não fiquei os 4 meses com ela. Eu voltei a trabalhar antes. Eu voltei para a faculdade antes, porque eu só tinha 60 dias de licença na faculdade. Então, eu voltei quando ela estava com 2 meses. Então, eu não tive isso com ela, assim, esse tempo voltado para ela. E eu entendi que se eu saísse do CLT e fosse trabalhar por conta, eu teria mais tempo com ela. A tal liberdade do A empreendedor. tal liberdade. E aí, eu comecei a sentir um pouco das dificuldades financeiramente falando,
porque eu não me estruturei para isso. Eu queria Uhum. sair, eu queria ter mais tempo com a minha filha, mas eu não me estruturei para isso. E eu acho que é importante falar, porque assim, as pessoas precisam, se puder se estruturar, é melhor, né? Aham. Você vai sofrer menos. Eu tenho um ponto que não pensa muito, só faz. É, porque Mas também se você se pensar muito, também você não faz. Aí o você fica, tempo "Ai, passa o tempo passa. e você não fez, você perdeu o time, né? Aham. Então tem os dois lados e aí você precisa ter o equilíbrio e sentir o que funciona para você, né? Uhum. E naquele momento eu só fiz, falei, já tô 10 anos nessa empresa, eu quero sair e foi o que eu fiz. Mas naquele primeiro momento eu fiquei trabalhando com e-commerce. Por conta, mas com e-commerce, comecei a vender produtos pela internet e tava fluindo. Só que chegou um tempo que eu falei assim, eu não quero ficar dentro de casa. Eu não quero trabalhar em casa. Eu tô sentindo falta divergente, de sair, de Aham. pegar ônibus cheio. Eu falava isso. Eu quero ver Falava, gente, você eu quero pegar acredita? ônibus Cheio. cheio. Ônibus cheio. Eu falei, meu, Ônibus você sente falta de ônibus cheio? Me livrar do ônibus, meu sonho no home office pra me livrar do ônibus. E eu comecei a sentir falta disso. E aí o Eduardo falou: você não quer ir pro escritório e ficar lá? Porque pelo menos eu vou sair de casa, eu vou me arrumar, eu vou me sentir, Uhum. tô indo trabalhar. Empresária. Aham. E aí, quando eu comecei a ir pro escritório, eu fui vendo a movimentação, como que as coisas estavam acontecendo dentro do escritório. E aí foi onde eu comecei a dar os meus palpites, Mas ela tava lá no escritório cuidando das coisas cuidando das dela do minhas e-commerce, coisas. Aham. né? E aí eu comecei a dar os meus palpites. Isso aqui não tá legal, isso aqui eu acho que poderia ser assim, isso aqui talvez se você mudasse teria mais efeito. Uhum. Aí ele conversou com o sócio dele e eles me fizeram a proposta de trabalhar meio período no escritório. Aham. Aí eu falei, tá bom, aceito. Fico meio período nas minhas coisas e meio período com vocês. Aham. E aí foi onde eu entrei. Então, eu startei como empreendedora no negócio com ele, né? Porque eu já estava empreendendo Uhum. ali, vendendo as minhas coisas pela internet. Mas com ele foi, né, o passo inicial foi ali. Nessa oportunidade. Nessa oportunidade. E aí, um meio período virou período integral e período estendido, porque aí tinha 24 dia horas. que a gente saía de lá 10 da noite, minha filha ficava dormindo no sofazinho, então pegava ela, estudava período integral, pegava ela da escola, ainda levava para o escritório, ela ficava ali no sofazinho, porque a gente estava totalmente imerso no operacional, Uhum. e aí toda aquela situação que quem é Uhum. empreendedor sabe como que funciona, Uhum. com um filho ainda mais, né? Quando você não tem outra alternativa. E foi assim que a gente foi indo e eu cada vez mais imersa, adentrando o negócio, até onde compramos a parte do sócio dele. E aí foi, né? Só fui. Só fui. E Legal. aí tudo Aí mudou, teve né? que ir, né? Tudo Tudo mudou. mudou. Tive que ir. ir. E aí, né? por isso que hoje um dos nossos propósitos, que a nova empresa que a gente tá, são as mentorias, porque a gente fez total diferença no nosso negócio, as mentorias que a gente teve, assim. Pra nós também. Né? Uhum. Mudou, porque a gente começou a ter gestão, a gente não tinha só expertise no nosso serviço final. A gente Uhum. começou a ter gestão mesmo. Porque gestão financeira eu já tinha, mas gestão financeira não é tudo, gente. Sim. Uhum. Né? Hoje eu nem coloco assim, eu nem vendo como a gestão financeira como principal, porque eu não tinha essa visão até pouco tempo atrás. Agora comecei a ter contato com muitos empresários, eu vi que não era natural ter gestão financeira. Eu até Não tô falando, eu vou ter Não que é começar a vender natural. Não é. também a gestão financeira dentro da nossa mentoria, porque o Caio fala, você é um caso à parte. Gente, eu queria entender como você começou falando, não, aqui a gente já vai separar o dinheiro, porque entra o dinheiro você fala, caramba, vai, eu vendi um pacote por R$1.000. Gente, R$1.000, vamos gastar. Só que esse R$1.000 não é Eu nosso. sou Não essa é nosso. pessoa. Ele não. Era ele e o Então, meu sócio lá. Quando a gente fechou o mas ele primeiro aprendeu, né? cliente, E ele tá te ensinando. nosso primeiro cliente não pagava nem o nosso aluguel. Né? E quando a gente falou, esse mês a gente vai ter o primeiro ordenado, depois de um ano de empresa, foi R$150 para cada um. E a gente vibrou, porque assim, é o primeiro dinheiro que a gente vai colocar no bolso da empresa. Por quê? Porque eu vendi o meu carro para manter a empresa, e aquele dinheiro do carro foi o que manteve aluguel, o que manteve tudo no primeiro ano ali da empresa. Uhum. Né? E o que a gente fazia? Depois a gente teve o nosso primeiro funcionário. A gente paga o aluguel, paga um funcionário, paga a água, paga a luz, e depois a gente vai ver o que sobrou ali. Uhum. E tem empresário que faz o quê? Vamos primeiro ver o nosso, e depois se der a gente paga o funcionário, paga o aluguel, paga a água, paga a luz, e Sim. não é assim que funciona, né? Uhum. Então é a gestão, a questão da gestão financeira mesmo. Mas a E pra mim era tão maioria é. natural. Só que é um desafio, né, cara? É. É um desafio muito grande para quem tá iniciando Uhum. ter esse discernimento, porque o Não cara foi vem com a ensinado, cabeça, né? o cara vem com a cabeça do CLT, né? Uhum. Se aquele dinheiro entrou, aquele dinheiro é É meu meu.
e pronto, acabou. Vou pagar minhas coisas, meus boletos e tudo mais. E não tem essa pegada de querer. Não, minha empresa precisa ter um caixa, precisa ter um fluxo, tudo mais. E aí, comentando da mentoria de vocês, da mentoria consultiva, cara, eu tive com o Du essa semana numa palestra que ele ministrou lá em Cotia, e ele mostrou, vocês mostraram lá, né, o case de sucesso já da Joyce, Da né? Joyce. E assim, e, e ele tá mostrando como fazer, né? Olha, esse é o caminho, aqui é assim, aqui é assado. E aí a sacada que vocês tiveram de trazer a Cláudia para dentro desse projeto também é muito legal, porque quanto maior é o CPF, maior vai ser o seu CNPJ. Uhum. E aí a Exatamente. Cláudia cuidar de toda da mente ali, né, do Uhum. empresário, cuidar muitas das vezes ser uma psicóloga ali daquele Uhum. empresário. E a gente precisa, né? O empresário Precisa. muitas vezes é um lobo solitário, né? Uhum. Ele é muito fechado, muito Isso sozinho. que a Quando não é gente em sentia casal, às vezes. bastante. Até mesmo sendo em casal, a gente se sentia sozinho. Porque, querendo ou não, o nosso ciclo de amizade familiar, eles são CLT. Na É verdade, isso. o nosso É isso. da maior parte é funcionário público. Uhum. Então, eles têm aquela estabilidade, aquela Aquela coisa, visão, aquela aquela- visão de, poxa, mas no começo eu lembro que no primeiro mês que a gente morou junto, empreendendo, nas 2 primeiras semanas, meu pai perguntava assim: Mas vocês têm dinheiro para comprar comida? Como vocês estão fazendo? Porque ele não enxergava como que alguém vai ter dinheiro se não tá trabalhando Você numa não tem um empresa. patrão. Se não tem um patrão para pagar pra gente, né? Uhum. Então, hoje ele já entende mais, mas mesmo assim, se você perguntar pra ele o que a gente faz, ele fala que a gente trabalha com computador. Arrumando o computador. Ele fala que a gente trabalha com computador. Errado ele não tá. Errado ele não tá. Errado ele não tá. Mas ele vê que é diferente, mas pra ele ainda não é uma coisa palpável, sabe? Uhum. Quem nunca é empreendedor que não recebe da família assim, olha, abriu um concurso público. Mandam muito, né? É. Mas Tem uma vaga ali, eu vi uma vaga. É. E principalmente pra gente que fez faculdade, 5 anos ali, pra mim, minha faculdade foi uma luta. A Uhum. Cláudia falou: queria voltar pro ônibus. Gente, meu sonho era trabalhar home office pra poder não comer marmita e não pegar ônibus. Era tipo tudo que eu queria. E ela falou que queria voltar pro ônibus. Eu falei, gente, não é Então, possível. era Mas assim, algo que eu sentia Sim, falta. Porque assim, era eu não tanto senti nada de falta. e tanto tempo é naquela solitária a carreira rotina. do empreendedor. Depois eu falei, É. gente, que é isso? Eu vou ficar aqui sozinha, Não tem com quem não conversar. tenho com quem conversar, o que que eu vou fazer? Ficar Uhum. dentro de casa. E aí eu tinha muito receio de cair naquela questão de assim, eu vou estar dentro de casa de pijama o dia inteiro, eu não vou estar No trabalhando. começo eu ficava, Então, Uhum. mas eu aprendi. e aí eu sentia falta. Mas Uhum. aí depois você vai, né? Você vai fazendo. Você vai se refazendo, se reformulando. Aham. Uhum. E no começo a gente era muito sozinho, só nós dois. Vamos fazer, vamos estudar. Só que a gente estudava muito técnico, não como gerir a empresa. Que nem era empresa, éramos nós dois, né? Era Uhum. nós dois ali entregando o Que serviço. nem o Caio fala, né? Que quando você faz essa estrutura que a gente tá fazendo aqui, a gente é ladrão da nossa Tá própria roubando empresa, tá sua roubando a empresa, própria empresa. né? Então, a gente era Ladrão ladrão da nossa da própria empresa. empresa. A gente não sabia, não tinha a mínima noção de como fazia, não tinha com quem conversar, de falar assim, nossa, eu tive uma ideia, o que que você acha? O que eu acho legal da gente ter amizade, como a gente está construindo agora, de, nossa, Cláudia, eu tive uma ideia aqui para minha empresa, o que que você acha? E ela pode falar a mesma coisa para mim, Trocar a gente tem essa, figurinha. trocar essa Ambiência, né? figurinha, a Ambiência é muito ambiência faz a diferença. E a gente não tinha, então a gente não sabia como fazer. E aí, E quando você aquela não sabe, mentalidade, quando você não sabe, você não faz. você não E faz. se você não tem como sonhar com alguma coisa que você nunca viu, É. que você nunca sentiu. Então a gente não sabia. E naquela época, se a Mariette de hoje tem essas informações, jogasse para aquela lá, ela não ia aguentar. Por isso que a Cláudia é importante. Porque aquela Vai Mariette não tinha preparando a mente. mente. Não É, tinha o mente. mindset, né? Não tinha a mentalidade disso. Eu só queria ter mais dinheiro. Eu só queria não ter que ganhar R$ 1.500 por mês, pagar um aluguel de 1.100 e viver com R$ 400. Uhum. A gente queria mais, eu visualizava mais, eu só não sabia como fazer.
aquilo. Não sabia que tinha que gerir. Eu achei que só o dinheiro ia cair na minha conta e tava tudo E tava certo. tudo certo, E né? as pessoas começam assim, né? É, e o quanto é importante a gente trabalhar esse emocional, Uhum. né? Trabalhar. É a ambiência, a vivência. Por isso que o Uhum. Última Linha é um projeto de vocês, deles também, tá? É legal porque você convive com outros empresários, você tem com Uhum. que conversar. Todo mundo tem as mesmas dificuldades. Quem nunca teve um funcionário que deu trabalho, que aí o outro pode ajudar? Olha, eu tive um funcionário assim. Ah, também tive assim, ó. Eu fiz assim, deu certo, conversei com Aham. ele, como que tratar. A gente não tem com quem conversar isso no dia a dia, Mas né? tem um momento na nossa empresa que a gente tá tão imerso no operacional Que a que gente não nem, sabe. nem isso a gente não sabe o que a gente precisa. Não consegue Fazer respirar, conexões né? com É isso. empresários, a gente não Uhum. sabe. A gente faz esse projeto da Última Linha justamente de semana, que é o quê? A pessoa que tá aqui, ela tem que saber que ela tem que sair do operacional para poder Aham. vir buscar É isso. E proposital. algumas legal. pessoas não vão de semana, porque assim, como Porque que eu vou de semana e vou largar minha empresa? Aham. E não é, e aí tem que fazer o exercício ao contrário. Aham. Né? tem. Se eu não tô conseguindo ir de semana largar minha empresa lá, eu tô querendo fazer um curso já faz um tempo já, que é o Empretec. Não sei se vocês já ouviram falar. É um curso do Sebrae, que o Sebrae é a única instituição que dá, é feito pela ONU esse curso, e você fica uma semana imerso. E mesmo eu já saindo do operacional, tudo, mas agora como eu tô com outro projeto, abrindo a terceira empresa, eu ainda não consegui, por quê? Porque é uma semana que você tem que ficar lá, você não pode nem atender celular, é uma Uhum. semana imerso lá fazendo Legal, que legal. Empretec. Eu tô Legal. louco pra fazer isso. E eu falo, meu, se eu não tô indo, eu sou o que mais precisa. Porque se eu não tô Sim. conseguindo ficar uma semana lá ausente da minha empresa Aham. pra fazer o Empretec, é sinal que eu sou o que mais precisa estar ali. Mas o Uhum. empresário tem que mudar essa chave pra Tem poder que enxergar confiar isso, nas né? pessoas. É. Confiar no delegar, né? Quando a Uhum. gente ensina, a gente consegue confiar. Consegue fazer É. aquilo. E tem Falar, empresário que vai. pensa que o delegar é delargar, né? Delargar. É, o E não é o delegar é uma delargar, coisa é legal. delegar, mas você tem Aham. que delegar e acompanhar. Não é delargar lá e falar, Uhum. vai dar tudo Quem certo. confia, confere. Uhum. Isso, Quem- exatamente Na isso. primeira vez que a gente contratou, eu delarguei, né? Eu Aham. realmente delarguei. Eu achei assim, a gente tava faturando muito bem. Achei que elas iriam dar conta sem eu ter uma gerência, assim. Deu certo? Não, não deu. Não deu. Foi precipício total, né? Uhum. Mas aí é um aprendizado, É um né? É um aprendizado. aprendizado que eu tive esse erro e eu quero falar para as pessoas para que elas não tenham o mesmo erro. É, Uhum. Mas exatamente às vezes a isso. gente precisa passar pelo erro para Precisa. aprender, né? É. A gente É. precisa passar por isso. E é isso que é a mentoria Eu ia falar, consultiva, uma né? coisa que o Bruno falou é que a gente tem que aproveitar o erro do outro e tentar É. aprender com o erro É. do outro pra gente não ter que. É Muito muito mais mais barato. caro a gente, É. É com caro. nossos erros, É a muito gente. mais barato a gente comprar Aham. erro dos outros. Clientes que não estavam satisfeitos, isso custa caro você pagar um funcionário que você não tá fazendo do jeito que você quer, porque você não ensinou, porque Uhum. você não sabia que tinha que ensinar, porque você. Claro, parece óbvio, mas não é óbvio Não, para quem não tá é. ali não. vivendo. Não é óbvio. Não é nada óbvio. Parece óbvio, mas não é para quem vive isso, né? A gente tem uma frase que é até uma pessoa que veio aqui no podcast com a gente, no outro podcast, que ela Aham. fala que o óbvio não existe, né? Uhum. O óbvio é Aham. só na nossa cabeça. Pra gente é óbvio, mas por outras vezes, na cabeça dele não tá pensando igual a gente, não tá processando igual a gente. Aí, nem eu falei o caso lá, ela fala, é da manteiga, mas não sei nem o que ela tá pensando no resto. A pessoa não tá sabendo, né? Mas a gente deveria falar um ponto legal dos nossos relacionamentos, né? Que eu acho que a gente não falou muito sobre isso. A gente É, falou mais sobre mas sobre outras os coisas. negócios, não falou sobre Mas- os relacionamentos. Fica, Né? fica para um outro momento, pra gente receber um novo convite, talvez. Talvez. Claro, Eu já tava com sentindo certeza. vontade aqui, acho que eu gostei. Legal, tô gostando. Já vamos falar com o JP ali, né? JP. JP. Aê! Aê! Desculpa, PC. PC. Vou falar com o PC ali, já marcar um novo horário. Mas uma coisa que funciona pra nós é ter acordos e cada um na sua área. E também ter o mesmo sonho. Gente, como que empreende em casal, é casado e não tem Importantíssimo. o mesmo sonho? A gente tem o mesmo sonho, a gente sabe que a nossa empresa hoje tá abrindo o escritório dela em São Bernardo do Campo, que a gente vai contratar tantos funcionários até tal tempo, que a gente vai mudar de São Bernardo para Alphaville em tal tempo. Em anos, mas em tal tempo. A gente tem a mesma visão, a gente tá caminhando pro mesmo lugar. Aí você Uhum. pergunta pro casal, qual é o seu sonho? Ah, eu quero um hipotético de compras. Ah, eu quero uma BMW. E a esposa quer uma Mercedes. Não tá alinhado. tá cada um alinhado. Isso quando um sabe o sonho do outro ainda, Aham. né? Porque às É. vezes tem casal que um nem sabe o Sabe o sonho sonho do do outro. outro. E aí quer que dá certo. Como que vai Não dar tem certo? Você não tem como. nem como conversar com a pessoa. É. Estamos Acho que chegando não é aqui o nos tempo. nossos momentos finais. Aí meu Bruno aqui mostrando o reloginho. Já- Ele... Tá Estamos chegando nos nossos Já momentos já é uma coisa finais. vocês falarem uma coisa
bem importante que vocês acham que dá certo pra vocês, porque isso dá certo pra nós. Sim. Sonhar o mesmo sonho. Sonhar o mesmo sonho e não ter medo de conversar sobre negócios. Isso é importantíssimo. O que dá super certo pra gente, assim, do sonho, eu acho que isso aí é os objetivos, nossos objetivos acabam sendo Aham. os mesmos, a gente conversa, fala, eu Alinha. moro aqui na Zona Leste de São Paulo, eu quero Isso. morar em Santo André, mudamos pra Santo André. Agora a gente tem o Aham. sonho de sair de Santo André e ir pra Pardinho. São sonhos alinhados mesmo Uhum. ali, Uhum. né? Então isso eu acho que a gente vai no mesmo caminho, porque eu não posso criar algo na minha mente e ela criar algo diferente, É. porque isso Vai afastar completar. a gente, Aham. né? Vai acabar afastando a gente. Então acho que tá muito ligado ao que você falou, assim, de ter os sonhos. E dentro da empresa, é de cada um realmente saber ali qual que é a minha função dentro da empresa, Uhum. né? E o que muda muito, assim, que vira chave, é sair do operacional. Isso acho que é o que eu deixo de dica para qualquer empresário. Você É cresce, sair do viu? Não é gasto. operacional Saia e do ir pro operacional. Saia. estratégico, né? É porque a gente tem a falsa visão de que se você tá no operacional, Tá dando tá certo. dando certo Uhum. e a minha empresa só funciona se eu estiver no operacional. Uhum. E tá totalmente errado, né? Então, a gente precisa ter essa visão mais estratégica para que a coisa Gente, flua. foi um Sim. prazer ter vocês Foi aqui. muito bom. Cara, Antes surreal, da gente surreal. Acho que nós finalizar, devemos gravar outro, mais um agora, pra falar real do nosso casal, de onde a gente começou, porque a gente foi em outros Foi. assuntos aqui. faltou trazer um champanhe pra gente comemorar aqui essa estreia. verdade. Um champanhe. E é um dia especial, porque eles fazem 15 15 anos de 15 casado. anos de casados Nossa, hoje. faltou mesmo. Nossa, muito certo isso. Achei Queria legal. agradecer a presença de vocês e queria aproveitar para vocês divulgarem o negócio de vocês, como que as pessoas se encontram, Show. qual que são as redes sociais Show. de vocês. Show. Pessoal, no Instagram, @cliquedemidas.mkt. É a rede social da nossa agência. O meu é eu sou Bruno Consentino. O meu é @mari.bearari, Bearari. Lá tem um pouco do nosso trabalho, um pouco da nossa vida também. E hoje somos uma agência de marketing especializada em marketing jurídico. Então, todo esse mundo jurídico tem muita trava, muitas demandas. A OAB tem um código de ética e disciplina que tem que ser seguido. Então, a gente trabalha para trazer um lead qualificado para o advogado. E a gente tem outros projetos paralelos também com outros profissionais e tudo mais. Então, é só jogar ali no Instagram que vai nos encontrar. Manda um direct que a gente marca uma reunião e alinha com vocês. O nosso vendedor? O nosso comercial falou tudo já, então tá tudo certo. Fechou. Queria pedir pro pessoal me seguir também, @soueduardonascimento. Então você que é síndico de condomínio, precisa de uma administradora de condomínio, me chama lá. A melhor de São Você Paulo. que precisa de um síndico profissional, morador de condomínio, tá tendo uma má gestão no condomínio, chama lá que a gente tem empresa também de síndico profissionais. E você, empresário, que precisa estruturar a sua empresa, precisa de uma mentoria, então procura a gente lá, que a gente também tem a mentoria consultiva, @soueduardonascimento. Com cases de sucesso, com E a mentoria muito bem estruturada que vai transformar o seu CPF e o seu CNPJ. o seu negócio. Gente, obrigado mais uma vez. Cara, A gente gratidão, agradece. gratidão. Foi muito legal. Foi Pelos muito legal aqui. mesmo. Queremos voltar mais vezes já se Serão autoconvidando. convidados. Show. Bora. No próximo a gente traz a champanhe que ficou faltando nesse. Combinado? Combinado. Obrigada. Obrigada. Valeu.